Olá, pessoal. Eu sou a professora Camille, sou professora de Educação Física. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o reconhecimento e interpretação de informações e dados científicos. Essa aula ainda é na nossa temática de cultura midiática e cultura corporal, né? E hoje nós vamos trabalhar essa parte do reconhecimento de informações, tá? Para começar, nós vamos fazer essa pequena retomada do que é a mídia. A mídia é o conjunto dos diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. O universo midiático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar as informações, como os jornais, as revistas, a televisão, o rádio e a internet, por exemplo. A mídia ela tem muita relação com o nosso corpo. Os programas de televisão, as revistas e os jornais, eles têm dedicado espaços em suas programações cada vez maiores para apresentar as novidades em setores principalmente de cosméticos, de alimentação e de vestuário. As propagandas veiculadas nessas mídias estão o tempo todo tentando vender o que não está disponível nas prateleiras, o sucesso e a felicidade. O que isso quer dizer? Gente, que a mídia ela sempre está tentando vender, está sempre tentando fazer com que você consuma algo que está no seu sonho, algo que é uma coisa que você almeja, mas que você não pode simplesmente achar em qualquer lugar. Você precisa consumir diferentes tipos de produtos, no caso dos produtos cosméticos para a pele perfeita, dos produtos emagrecedores para o corpo perfeito, das roupas, as roupas da moda, as mais bonitas. Então, ela sempre está tentando te vender algo que ela julga, né, que é aquilo que está no padrão no momento. O consumismo desenfreado gerado pela mídia em geral foca principalmente em adolescentes como alvos principais para as vendas, desenvolvendo modelos de roupas estereotipados, a indústria de cosméticos lançando cada dia novos cremes e géis redutores para eliminar as formas indesejáveis do corpo e a indústria farmacêutica faturando alto com medicamentos que inibem o apetite. Tá aí mais exemplos de como essa mídia tenta nos manipular, de como ela tenta nos vender coisas que ela nos faz acreditar que é o que nós estamos precisando. Através dessa mídia, desse consumismo que ela vem trazendo para nós, acontecem também as que nós chamamos de fake news, que são as notícias falsas, né? São as informações falsas que chegam até nós através dessa mídia. As fake news são notícias divulgadas com a intenção de incitar as pessoas a terem determinados comportamentos, influenciar decisões, provocar revolta, entre outros. E na maior parte das vezes, elas são partilhadas nas redes sociais, tá? Então, essas fake news, elas chegam a nós através das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Quem de nós não tem aqueles grupos no WhatsApp que sempre tem alguém que está postando, por exemplo, o remédio que vai curar o câncer, a plantinha que cura a diabetes, né? A plantinha que derrete a gordura. Então, são esse tipo de notícias, não só relacionados a essas questões de doenças e de emagrecimento, mas também em relação a todos os produtos que tem disponíveis. Então, essas fake news, elas aparecem relacionadas a todo tipo de assunto, tá, gente? Essa revista que está aparecendo aí para vocês é a capa da revista Veja, que ela traz como tema as fake news que matam, né? Por que as fake news que matam? Porque muitas dessas fake news, que são relacionadas principalmente a doenças, algumas também a dietas radicais, e outras coisas, né, que nos levam a pensar que são verdadeiras, elas podem principalmente prejudicar a nossa saúde e até nos matar. Esse que está aparecendo aí para vocês é uma pesquisa da revista Veja relacionada às fake news, que diz que cerca de 26,4% dos posts traziam notícias sobre obesidade e emagrecimento, 12% a respeito de câncer, 8% a respeito de diabetes, 4,5% sobre gordura no fígado, 3,6% sobre infecção urinária e 2,7% sobre artrite ou dores nas articulações. E como vocês podem ver,
o maior percentual ele está relacionado à obesidade e emagrecimento. Por quê? Porque é uma coisa que a maioria das pessoas almejam, é uma coisa que a maioria das pessoas está insatisfeita, é o seu corpo. Então elas vão buscando meios de melhorar, de chegar àquele corpo ideal, aquele corpo perfeito, aquele corpo que está no padrão, e muitas vezes caem nessas fake news, né, que são compartilhadas através principalmente da internet e que você não sabe a fonte, você não sabe de onde vem, mas mesmo assim você acredita e acaba caindo, e isso muitas vezes prejudica principalmente a sua saúde. As fake news também são relacionadas com o exercício físico, como essas que estão aparecendo aí para vocês, tá? Os exercícios físicos também, gente, eles têm como ter notícias falsas, ter fake news sobre eles, porque os exercícios físicos, eles precisam de uma orientação profissional para que eles sejam feitos, tá? Então, não acreditem muito nessas coisas como esse que está aparecendo aí, ó. O treino de 17 minutos que vai derreter a gordura. Procurem saber quem é o profissional, de onde que essa notícia vem, qual é a fonte, se tem um profissional capacitado que fez essa montagem desse treino aí, tá? Se você pode fazer um treino desse daí, que provavelmente é de alta intensidade, tá? Então não vão caindo simplesmente nessas coisas que vem prometendo, tá? Vocês têm que pesquisar, vocês têm que procurar saber as fontes de onde essas notícias vêm. Alguns perigos das fake news. A manipulação das pessoas, né? Como eu falei, a mídia e as fake news, elas levam principalmente as pessoas a serem manipuladas a fazer coisas, né, que podem ser prejudiciais, prejuízos morais e financeiros a pessoas e a empresas, tomadas de decisões erradas, criação ou aumento de sentimento de revolta, mudança de comportamento, estímulo ao preconceito, agravamento de surto de doenças. E aí eu vou apresentar para vocês agora algumas formas de saber se uma fonte de informação ela é confiável ou não. Então, quando vocês virem uma informação que pareça muito suspeita, que seja uma coisa que é muito fácil, que vem muito fácil, vocês têm que verificar se essa informação se ela é confiável ou não. E eu vou apresentar agora para vocês algumas maneiras de saber isso, tá? Que a internet auxilia e facilita muito os projetos, pesquisas, os trabalhos escolares, a gente não tem dúvida, mas é justamente por ter uma infinidade de conteúdos facilmente à disposição que ela também se torna uma grande armadilha para quem está pesquisando ou buscando fontes de pesquisas confiáveis. Afinal, como avaliar a veracidade, checar as fontes e ter um olhar crítico sobre o conteúdo encontrado para poder utilizá-lo? É complexo, mas a gente vai usar essa lógica que eu vou apresentar agora. A primeira são as palavras-chave. Para começar a sua busca, verifique quais palavras-chave podem trazer os melhores resultados. Você pode começar de maneira mais ampla, como por exemplo, atividade física, e ir refinando para atividade física e isolamento social. Se ao refinar a busca o resultado for incorreto, avalie as palavras-chave utilizadas. Quanto mais você conseguir refinar, mais irá encontrar fontes específicas sobre o seu tema e menor será a chance de fugir do assunto, né? Ao final, esse que está entre parênteses aí para vocês, benefícios da atividade física em tempos de isolamento, seria a pesquisa com as palavras certas, se é o que você está buscando, né? Mas aí você vai utilizando as palavras-chave até você encontrar o que você está procurando. O segundo é o envolvimento com o tema. Depois de encontrar algumas fontes, o próximo passo é descobrir quais delas possuem maior envolvimento com o tema. Isso fará com que você diferencie o que é opinião e o que é informação confiável. Gente, é muito importante vocês aprenderem, saberem como diferenciar o que é uma opinião, né? Uma opinião, qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre qualquer tema. E o que é uma informação confiável, uma informação verdadeira, tá? E aí, vocês têm que saber avaliar esse envolvimento que essa pessoa que está falando tem com esse tema. O terceiro é avaliar as fontes.
procure a fonte da fonte. Isso porque as fontes confiáveis sempre citam outras fontes, tá? Essa é uma das formas mais eficazes de saber se o que está lendo, se o que você está lendo é confiável. Ao encontrar um artigo, pesquisa ou mesmo reportagem, verifique se há referências às fontes consultadas, data ou o nome do autor responsável pela informação original. Principalmente quando a gente está lendo artigos científicos, por exemplo, ou reportagens, eles sempre têm algumas citações, tá? Essas citações devem ser referenciadas com o nome de quem fez essas citações, tá? Que é o nome do autor. Ela sempre faz uma referência à fonte original, mesmo que ela esteja dando uma informação sobre qualquer tema, ela vai colocar dentro dessa informação uma fonte original, tá bom? E vocês precisam saber encontrar essas fontes para validar essas informações. Número 4. Consulte fontes com reputação, tá? Uma forma de garantir que a sua pesquisa tenha credibilidade é utilizar como fonte instituições de estudos reconhecidas, centros de pesquisa e universidades ou grandes especialistas da área, tá, gente? Então, sempre a melhor maneira é você procurar por artigos, por estudos, né? Se for material de estudo, que você procure por estudos de centros, de instituições de estudos que já sejam conhecidas. O 5º é use livros, tá? O bom e velho livro, seja impresso ou digital, eles presumem credibilidade, diferentemente da internet. Além de não poder editar o conteúdo depois de publicado, fazendo com que a consulta possa apresentar resultado diferente numa segunda ocasião, os livros também podem ser mais facilmente encontrados e consultados, enquanto o conteúdo online pode ser retirado do ar a qualquer momento. O livro, gente, é sempre uma boa opção, tá? Seja um livro para estudar, seja um livro para uma leitura prazerosa, o livro é uma boa opção sempre. Vocês deveriam sempre ter o hábito de fazer a leitura. Além de tudo, além dessa questão das fontes de informações serem verdadeiras, o livro, ele melhora o vocabulário, né? Ele tem uma melhora para você psicologicamente. Então, gente, tenham o hábito de ler, tá? Que é muito bom. E aí, essa imagem que aparece para vocês agora. Quanto a mídia tem influenciado na sua vida? Quanto a mídia tem feito com que você consuma, com que você seja adepto, com que você tome decisões relacionadas ao que ela está impondo para você, tá? Cabe aí uma reflexão, né, sobre essa influência, se essa influência é boa, se essa influência é ruim, se você está usando a mídia da maneira certa, tá? Ou se você está usando da maneira errada, se você está tomando decisões erradas. Então, reflitam sobre como essa mídia tem influenciado na vida de vocês. Agora a gente vai fazer o nosso pequeno exercício, né, sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? E também relacionado ao que a gente já vem trabalhando, tá? Ele começa com esse pequeno texto. Afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou assistindo à TV, insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. A mídia não descansa. Quer vender roupas esportivas, propagandas de academia, tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, dietas e etc. Uma relação infindável de materiais, equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa parafernália, impõe um discurso de convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável e, em sua grande maioria, de melhor saúde. Em razão da influência da mídia no comportamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão de corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos corporais. A esse respeito, infere-se do texto que é necessário. Alternativa A. Reconhecer o que é indicado pela mídia como referência para alcançar o objetivo de ter um corpo belo e saudável. Alternativa B. Valorizar o discurso da mídia, entendendo-o como incentivo à prática da atividade física para o culto do corpo perfeito. Alternativa C. Diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade corporal. Alternativa D.
atender aos apelos midiáticos em prol da prática exacerbada de exercícios físicos como uma garantia de beleza. E a alternativa E, identificar os materiais, equipamentos e produtos alimentares como o caminho para atingir o padrão do corpo idealizado pela mídia. E aí, gente, qual que seria a alternativa correta, que também seria a atitude correta em relação a essa mídia quanto a nós? A alternativa correta seria a letra C. Nós precisamos diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquela praticada no dia a dia, considerando a saúde e a integridade corporal. Tá bom, pessoal? Essa seria a alternativa correta. Aqui eu estou deixando para vocês alguns links com alguns estudos, com alguns artigos que eu usei inclusive para a nossa aula de hoje, tá? Se vocês puderem, deem uma acessada, deem uma olhada para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre o que nós trabalhamos aqui nessa aula, tá? Esse último link é o link da nossa plataforma Eduque, que é a plataforma da Secretaria de Educação. Lá vocês vão encontrar essa nossa aula e outras aulas também de outras disciplinas, tá? Acessem e até a próxima, pessoal!